aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos a rezar. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha teu reino, dai-nos o pão a cada dia, o pão de que precisamos, e perdoa-nos nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, o que esse discípulo de Jesus está hoje pedindo ao Mestre deveria ser também o pedido de cada um de nós, que somos também discípulos do Senhor. Senhor, ensina-nos a rezar. É até um gesto muito humilde, muito sincero. Você veja, eles estão na companhia de Jesus, eles seguem Jesus, mas ele está constatando que ele não sabe rezar. E na idade em que eu e você estamos, você pode prestar atenção que nós também não sabemos rezar. Nós até nos esforçamos, nós até queremos, mas nós precisamos todos os dias aprender a rezar, sim ou não? E como nós precisamos aprender a rezar? Porque se nós não aprendemos a rezar, desculpe, a nossa relação com Deus, ela fica assim, morna, fria, indo de qualquer jeito. Porque oração é acima de tudo, atitude. Que atitude nós precisamos ter na oração? Primeira coisa, oração é relação com Deus. Nós estabelecemos relações uns com os outros, nós conversamos uns com os outros. À medida em que você vai ficando mais íntimo de alguém, mais próximo de alguém, essa comunicação se torna mais próxima. E quanto mais você quer se tornar mais íntimo dessa pessoa, essa comunicação se torna maior e melhor. Você está paquerando alguém, começa com oi, com olá. Depois do oi e do olá, a comunicação ela cresce, né? Até que se torna, se assim os caminhos forem esse, uma comunicação para toda a vida. E aí comunica tudo, todo o corpo, toda a vida, todo ser se une e essa comunicação é verdadeira. Desculpe, mas a nossa relação com Deus não pode ficar no oi nem no olá. E às vezes nem isso acontece, né? Mas a nossa comunicação com Deus, ela precisa ser cada vez mais profunda, mais íntima, mais sincera e mais verdadeira. Assim como pessoas que um dia se apaixonaram, correm o risco de ficarem frios na relação, e você sabe que isso acontece, e muito, e não é pouco. Desculpa, mas tem casal que mal dá bom dia um para o outro. Oi, oi. Não dá nem para escutar o oi saindo direito. Aquela comunicação truncada, feita de qualquer jeito. Já estamos casados mesmo e ela já até me entende. Não, não é assim não. Bom dia tem que ser bom dia. Oi tem que ser oi. E tudo que precisa ser falado tem que ser falado. Na nossa relação com Deus também, não basta dizer, não, eu já sou de Deus, eu já sabe que eu sou dele. Não, não é isto. Relação é comunicação. E comunicação com Deus só tem um jeito de fazer, é por meio da oração. E oração que tem que ser feita mesmo com o coração.
Os discípulos viam a maneira como Jesus se relacionava, como Jesus se comunicava com seu Pai, e como Jesus era intenso nisso, como Jesus mergulhava nisto. Ele já levantava de madrugada, porque durante o dia o povo não deixava, durante o dia você via que Jesus estava para o povo, ia para lá, ia para cá, e ele pregava, e ele anunciava, e fazia tudo aquilo que era a sua missão. Mas ele tinha a hora e o tempo que fosse necessário para se relacionar com o seu Pai. E quando era noite, novamente se recolhia, os discípulos ficavam olhando, nossa, mas ele está lá, e parece que começa a falar com esse Pai e não para mais. E eles também queriam aprender, mas como é que se faz isto? E Jesus não faz nem muita média não, é muito simples. Primeiro tem que chamá-lo de Pai. Gente, parece uma coisa tão comum, mas para um judeu, imagina, chamar Deus de Pai. E Jesus já começa dizendo justamente isso. O chame de Pai. Se relacione com Ele como um filho deve se relacionar com seu pai. Se você chama o pai de papai, de painho, de paizinho, como você quiser, mas o chame. Se relacione a Deus como seu Pai. Na oração que nós temos sempre na missa, a fórmula original da igreja é sempre ó Deus. Mas ó Deus, não, eu já digo logo ó Pai, porque Ele é Pai. Eu preciso saber que eu estou me dirigindo ao Pai. E seria tão bom que nós, durante várias vezes ao dia, chamássemos realmente Deus de nosso Pai. E conversássemos com o Pai, falássemos com o Pai. Era tão bom que você, ao dirigir seu carro, você fosse dirigindo, conversando com seu Pai, falando com o Pai, porque o Pai está em todo lugar que nós estamos. E não tenha receio não. Vai tomar banho e fala, Pai, estou cansado, estou estressado. Me lava, meu Pai. Vai dormir, fale com seu Pai. Perdeu o sono? Meu Pai, nem dormir eu consigo. Mas fale. Crie relação com esse Pai. Por mais truncadas que sejam nossas relações pessoais com o nosso Pai terreno, com o nosso Pai do céu, precisa ser completa, sem nenhum receio. Todos nós precisamos de Pai, gente. Nós não podemos viver sem Pai. E se nos faltou Pai da terra, ou se o nosso Pai da terra é bom, nós temos um Pai ainda melhor do que esse nosso Pai que temos na terra. Esse Pai é o nosso Pai querido, é o nosso Pai amado. Ele não é distante de nós. Nós é que não criamos laços com Ele. Nós é que não nos permitimos nos relacionar com Ele. Para os judeus era muito formalismo para se dirigir ao Pai. Jesus é aquele que quebra com toda e qualquer formalidade. Seja direto, seja íntimo, seja amigo, seja próximo, mas fale com o Pai. E eu digo mais. Eu sei que as pessoas gostam muito de fazer novenas. Eu sei que nós temos muitas devoções aos santos. Louvado seja Deus, hoje o querido São Benedito. E cada um tem uma legião de santos e assim por diante. Que bom, se relacione, seja amigo dos seus santos. Mas não tenha relação com o santo mais do que com o Pai. Porque Ele é nosso Pai. E nós precisamos nos dirigir a Ele. E não tem oração que nós fazemos que não seja dirigida ao nosso Pai. Se os santos nos ajudam, se os santos são para nós setas, que nos apontam para Ele, não pare na seta, pelo amor de Deus. Imagina você na estrada, você quer chegar para Aparecida e a seta dizendo, Aparecida é para lá. Aí você fica parando, olhando para a seta, Aparecida é para lá. Não, é para ir adiante, é para chegar lá em Aparecida. É para chegar aqui na Canção Nova. Então, por favor, na sua relação com um santo, seja com quem for, não pare neles. Mas chegue aonde? No Pai. É no Pai que nós precisamos chegar. É nos braços do Pai que nós precisamos estar. Que beleza que esse santuário é dedicado ao Pai das misericórdias. Que bom. É uma possibilidade que nós temos de crescer nessa relação com o Pai. Jesus, nosso Deus e nosso Senhor, Ele fez de toda a sua vida aqui na terra, justamente isto. Ele veio quebrar todo o estigma que criaram na relação dos homens com Deus. Deus parece que ficou muito distante da humanidade. E Jesus, Ele faz justamente isto. Ele quebra isto. E Ele quer quebrar isso no nosso coração.
quer quebrar isso em nós. Eu digo mais a você, às vezes com quem que eu falo é com o pai, com o filho. Não precisa ter esses receios, nem essa dificuldade, não. Quando estamos falando com o pai, pode ter certeza que o filho está ali junto. Você recebeu a comunhão, é o corpo do Senhor. O corpo do Senhor nos conduz ao colo do Pai, ao coração do Pai. Recebendo o Senhor no seu ser, se dirija ao Pai, adore o Pai, agradeça ao Pai. É Ele que nos dá o corpo e o sangue do seu Filho Jesus. É o Pai que nos dá o Espírito Santo que nós tanto precisamos. Por isso, meus irmãos, aprendamos de todo o coração a ter uma relação íntima e verdadeira com o nosso Pai. O Pai Nosso que nós rezamos não é uma fórmula onde as pessoas simplesmente repetem uma oração. E aí eu realmente tenho que dizer que os nossos irmãos protestantes às vezes pegam no nosso pé e às vezes até com certa razão. Porque às vezes pede para uma pessoa rezar, ela só consegue terminar o Pai Nosso, começar o Pai Nosso e terminar o Amém, acabou. Ele fica assim olhando para cima. Não, fale, abra a boca, se relacione. O Pai Nosso nos oferece um meio, o caminho, a fórmula de nós nos relacionarmos com esse Pai. Mas nós precisamos, na verdade, criar relação. O que nós precisamos, na verdade, é nos relacionarmos, nos comunicarmos e crescermos na intimidade com Ele. Se você reza o Pai Nosso, continue rezando e não deixe de rezar. Mas eu digo a você, cresça na sua relação. Assim como na comunicação de nós uns para com os outros, precisamos crescer, nós precisamos crescer ainda mais na nossa relação com o nosso Pai. E para encerrar, eu não posso deixar de dizer a beleza que é a primeira leitura da missa de hoje, da carta de São Paulo aos Gálatas. Veja, Paulo, recém-convertido, ou já um tempo convertido, reconhece a autoridade dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, os reconhecendo como colunas da igreja, aprendendo deles como se deve seguir e servir nosso Senhor Jesus Cristo. E eles, reunidos, entram num acordo que Pedro, Tiago e João precisam ir primeiro aos judeus, porque afinal de contas eles são judeus e vieram de lá. E Paulo, uma vez que conhece o mundo pagão, precisa ir aos pagãos. E que beleza como eles entram nesse acordo, nesse entendimento. Mas a recomendação primeira que os três, Pedro, Tiago e João, sobretudo Pedro, o Cefas, que é o chefe de todos, diz: não se esqueça dos pobres. E Paulo responde, ele mesmo aqui na carta aos Gálatas: e isso procurei fazer no meu apostolado com toda solicitude. Quem quer evangelizar, quem se torna evangelizador, quem vai pregar a palavra de Deus, seja entre judeus, pagãos, entre brasileiros, seja quem for, por favor, não se esqueça dos pobres. E não se esquecer dos pobres não é lembrar deles de vez em quando, mas é dar mais solicitude, como nos ensina o amado Papa Francisco, na nossa evangelização para cuidar dos mais pobres. E além disso, um outro elemento fundamental é a forma como Paulo, com toda a reverência, com todo o respeito que ele tem a Pedro, mas como ele chama a atenção de Pedro. Porque, com o temperamento que Pedro tem, já o conhecemos ainda como discípulo de Jesus, Pedro de vez em quando é um dissimulado. Está aqui, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo hoje. Enquanto ele estava com Paulo, bonito, ele comia com os pagãos e era tudo uma festa só. Mas quando Paulo se ausentava, ele ignorava os pagãos e queria comer só com seus irmãos judeus, né? Não queria se misturar. Sabe aquelas pessoas que não gostam de se misturar com os outros? Parece que Pedro era desse time. Estava assim. Paulo não gostou dessa história. Quando chegou e viu Pedro fazendo aquela dissimulação, foi duro com ele, quase dizendo: Pedro, toma vergonha na cara, pelo amor de Deus. Não é? Ou seja, você quando está comigo, está um comportamento e depois você faz outro comportamento, não pode ser assim. Desculpa, meus irmãos, mas todos nós precisamos desse puxão de orelha.
Porque a dissimulação é uma tentação para todos nós. Tem gente que sorri bonito para todo mundo, né? Mas chega em casa, é aquela cara fechada o tempo inteiro. Puxa a orelha desse homem, pelo amor de Deus, para ele parar de ser falso. Às vezes a pessoa é muito boazinha, padre, isso é lindo, mas depois ali fora, desculpa, nós precisamos cortar a dissimulação da nossa vida. Nós não podemos deixar que ela cresça de forma nenhuma, porque, inclusive, é interessante que a dissimulação, que nós podemos chamar também de hipocrisia, ela contamina os outros. Porque o que Pedro estava fazendo já contagiou, inclusive, Barnabé, que era discípulo de Paulo. E Paulo está vendo que até os seus estão fazendo como Pedro. É como se alguém dissesse, não, se Pedro faz, eu também posso fazer assim. Paulo diz, não, nós não podemos. Irmãos e irmãs, na graça que recebemos de Deus, não permitamos que a hipocrisia e a dissimulação cresçam entre nós. Se você ama alguém, se você quer bem seu irmão, inclusive se for seu irmão de fé, faça na caridade o que Paulo fez com Pedro e com seus irmãos. Irmão, saia desse caminho. Deus não nos quer nem dissimulados, nem hipócritas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!